E se aquilo que você está chamando de perda não foi um castigo, mas um desvio calculado? E se a porta que se fechou não era o fim, mas a mão invisível empurrando você para longe de um lugar onde você ia sangrar em silêncio? Porque existe um tipo de dor que não vem para destruir, vem para reposicionar, vem para salvar você de um futuro que você ainda não enxergava. Você olha para trás e vê só o que caiu, o relacionamento que acabou, o emprego que escapou, a amizade que esfriou, o plano que desmoronou, o dinheiro que sumiu, a oportunidade que era sua e de repente não era mais. Você tenta dar sentido e não encontra. A mente fica girando. Por que comigo? O que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito diferente? Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe quando está no meio da tempestade. O seu olhar está preso no que saiu da sua mão, mas não no que saiu do seu caminho. E é aí que começa a mudança. Porque algumas perdas não tiram, elas livram, elas expõem o que estava te prendendo por dentro. E mais do que isso, elas reprogramam o seu jeito de enxergar a vida. Você pode achar isso exagero agora, mas guarda essa frase. Quando algo some, algo se revela. A perda não é apenas um evento, é um espelho. Ela mostra o quanto você estava dependendo, o quanto estava se diminuindo, o quanto estava aceitando pouco, o quanto estava vivendo em modo automático. Talvez você tenha sido abandonado, talvez tenha sido demitido, talvez tenha sido traído, talvez tenha sido esquecido por alguém que jurava que nunca faria isso. E o seu coração chama isso de perda porque dói, porque foi real, porque você investiu, porque você acreditou. Só que existe uma diferença entre perder e ser redirecionado. Perder é ficar sem. Ser redirecionado é ser levado para um lugar onde você finalmente vai ser inteiro. Pensa comigo. Quantas vezes você insistiu em algo que, no fundo, já tinha sinais de que não era para você? Quantas vezes você ficou onde não havia paz só porque havia costume? Quantas vezes você confundiu familiaridade com destino? A mente humana tem um vício perigoso. Ela prefere o conhecido, mesmo que seja ruim, do que o desconhecido, mesmo que seja melhor. E é por isso que, às vezes, a vida precisa arrancar você de onde você não teria coragem de sair sozinho. Você não percebe na hora, mas existe uma inteligência por trás do que parece caos. Porque o caos, muitas vezes, é só a reorganização de algo maior. Só que, enquanto isso acontece, o seu ego grita. O ego quer controle, quer explicação imediata, quer justiça no mesmo dia. E quando não recebe, ele cria uma narrativa. Eu falhei, eu não sou suficiente, eu não mereço. E é aqui que mora o perigo. Você não sofre apenas pelo que perdeu, você sofre pelo significado que você colocou nisso. E se o significado estiver errado, vamos olhar para o tipo de perda que mais destrói por dentro. A perda que quebra a sua identidade. Não é só a pessoa que vai embora, é o eu que você era quando estava com ela. Não é só o emprego que termina, é o eu que se sentia importante, necessário, reconhecido. Não é só o dinheiro que falta, é o eu que se sentia seguro, no controle. E quando essa identidade cai, você entra num vazio estranho, um silêncio, uma sensação de estar sem chão. Só que esse vazio, na verdade, é um espaço. E espaço existe por um motivo, para ser preenchido por algo novo. O problema é que, nesse espaço, a maioria das pessoas faz a escolha errada. Em vez de usar o vazio para se reconstruir, elas usam o vazio para se distrair. Elas correm para preencher com qualquer coisa. Outra pessoa, outro vício, outra promessa, outro atalho. Só para não sentir, só para não encarar, só para não admitir que aquela perda foi um aviso. Um aviso do tipo, você estava indo para um lugar onde você perderia mais do que isso. E aqui vai uma pergunta desconfortável. E se essa perda fosse,
Na verdade, uma proteção. Porque existe uma proteção que não é suave. Ela é dura. Ela parece crueldade. Ela chega como corte. Mas ela impede uma infecção maior. Você acha que perdeu porque não vê o que foi impedido. Você não vê o acidente que não aconteceu. Você não vê o casamento que teria virado prisão. Você não vê o sócio que teria te destruído. Você não vê a versão de você que teria morrido por dentro tentando agradar, tentando provar, tentando manter algo vivo que já estava morto. E sabe por que você não vê? Porque a mente humana só consegue comparar o que ela viveu. Ela não consegue comparar com o que nunca aconteceu. Então ela chora o futuro imaginado e ignora o futuro evitado. É como se você estivesse lamentando um caminho que terminou, sem perceber que aquele caminho terminava num abismo. Agora presta atenção. Quando algo é tirado de você, duas forças entram em jogo. A força da resistência e a força do aprendizado. Resistência é quando você briga com a realidade, quando você repete, não era para ser assim, quando você tenta voltar para o que já foi, quando você vive de replay. Aprendizado é quando você faz a pergunta certa: o que isso está tentando me ensinar sobre mim? Porque toda perda revela um padrão. Ela mostra onde você estava se traindo, onde estava se anulando, onde estava aceitando migalhas, onde estava confundindo amor com dependência, onde estava confundindo fé com teimosia. E isso dói porque é mais fácil culpar o mundo do que admitir. Eu também participei disso, mas não como culpa, como poder. Porque quando você entende o seu padrão, você recupera a direção. E tem um sinal claro de que você está sendo redirecionado. A paz ainda não chegou, mas a mentira começou a cair. Você passa a enxergar coisas que antes você ignorava, conversas que drenavam, ambientes que te diminuíam, promessas que te prendiam. E dói porque você percebe que não foi só o mundo que te machucou. Você ficou tempo demais tentando merecer aquilo que deveria ser natural: respeito, reciprocidade, paz. E é aqui que a mente tenta te sabotar. Depois de uma perda, ela quer criar regras rápidas para não sentir de novo. Nunca mais confie. Nunca mais se entregue. Nunca mais sonhe. Só que essas regras não te protegem, elas te encolhem. O ponto não é virar pedra. O ponto é virar consciência. É aprender a escolher melhor, sem fechar o coração. É entender o sinal, sem virar refém do medo. Porque se você transforma a direção em trauma, você não segue, você se esconde. Então a pergunta não é por que eu perdi. A pergunta é: o que eu vou acreditar agora? Porque a crença que você escolhe depois da perda decide o resto da sua vida. Você vai acreditar que isso prova que você não merece? Ou vai acreditar que isso prova que você está sendo reposicionado? Você vai acreditar que foi um fim? Ou vai acreditar que foi um corte para abrir espaço? Você vai acreditar que você foi rejeitado? Ou vai acreditar que você foi poupado? Porque sim, existe rejeição que é livramento, existe não que é proteção, existe porta fechada que é misericórdia. E é por isso que eu quero que você faça um exercício mental simples agora. Sem drama, sem romantização, apenas honestidade. Pega essa perda na sua mente e pergunta: se isso tivesse continuado por mais 5 anos, o que eu teria perdido em mim? Minha paz? Minha saúde? Minha dignidade? Meu tempo? Minha fé? Minha alegria? Meu brilho? Responde de verdade. Porque tem perdas que parecem grandes, mas estavam te roubando lento. E o roubo lento é o mais perigoso porque você se acostuma. Agora talvez você diga: ok, e como eu sei que é direção mesmo? Você começa a saber quando você para de pedir para voltar e começa a pedir para entender. Quando você para de implorar por reposição e começa a construir reposicionamento. Quando você para de olhar para trás buscando explicações e começa a olhar para dentro buscando padrão.
Porque direção não vem como placa de trânsito brilhando no céu. Direção vem como clareza, e clareza vem quando você fica quieto o suficiente para ouvir. E é aqui que acontece o pico emocional, aquele momento em que algo estala por dentro. Você percebe que a sua vida inteira você estava tentando segurar o que já queria ir embora. Você estava tentando manter o que já não combinava. Você estava tentando provar valor para quem não enxergava. Você estava tentando ser escolhido por alguém quando você mesmo não tinha se escolhido. E quando essa consciência chega, dói. Dói porque você sente o tempo perdido. Dói porque você sente a energia derramada. Dói porque você sente a ingenuidade. Mas, ao mesmo tempo, nasce algo raro, autoridade interna. Uma voz que diz: nunca mais. Nunca mais aceitar pouco. Nunca mais ficar onde não há respeito. Nunca mais trocar paz por presença. Nunca mais negociar dignidade para não ficar sozinho. Nunca mais se abandonar para não ser abandonado. Esse nunca mais é o início da sua direção. Porque a maior perda não é perder pessoas, coisas, oportunidades. A maior perda é perder a si mesmo tentando segurar o que não era para ficar. E quando a vida tira algo de você, às vezes ela está impedindo a única perda que realmente seria irreparável: você perder a sua essência. Agora, eu quero te contar uma verdade simples que vai te acompanhar daqui para frente. O que é seu, no tempo certo, te encontra. Mas o que não é, mesmo com força, não permanece. E isso não é punição, é seleção, é alinhamento, é a vida filtrando o que combina com o seu próximo nível. Só que existe um preço para subir de nível. Você não sobe carregando tudo. Você não sobe com os mesmos apegos. Você não sobe com o mesmo medo. Você não sobe com a mesma identidade frágil. E por isso a perda chega como filtro. Ela remove excesso. Ela remove falso. Ela remove dependência. E no começo, isso parece vazio. Mas logo depois, vira leveza. E quando a leveza chega, você começa a perceber sinais que antes você não via. Você começa a ter ideias. Você começa a sentir vontade de mudar coisas pequenas. Você começa a dormir diferente. Você começa a pensar diferente. Você começa a se respeitar em silêncio. E de repente, oportunidades aparecem que antes não tinham espaço. Pessoas aparecem que antes você não notaria. Caminhos aparecem que antes você nem consideraria. Porque agora você está disponível. Não disponível para qualquer coisa. Disponível para o que faz sentido. E se você está no meio do deserto agora, eu vou te dizer algo que talvez você precise ouvir. Não volte para o que te quebrou só porque você está com saudade do que era confortável. Conforto não é confirmação. Às vezes, conforto é só costume. E costume já destruiu mais destinos do que o medo. Então, em vez de pedir a devolução, peça a direção completa. Em vez de pedir que tudo volte ao normal, peça para você se tornar alguém que não aceita o normal. Em vez de pedir que o passado seja consertado, peça para o futuro ser revelado. Porque existe um futuro esperando você do outro lado dessa perda, mas ele não se revela para quem insiste em viver de lembrança. E agora eu te pergunto, direto, sem enfeite, o que essa perda está tentando arrancar de você? Qual apego? Qual ilusão? Qual dependência? Qual medo? Qual versão pequena de você? Se você respondeu algo aí dentro, então você já começou a entender. Porque não foi uma perda, foi direção. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta uma palavra aqui embaixo. Direção. Eu quero saber que você está acordando para isso. E se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão te ajudar a enxergar esses sinais antes da dor precisar gritar. E lembra, quando algo sai da sua mão, talvez esteja saindo do seu caminho. E quando sai do seu caminho, você finalmente começa a andar na direção certa.